E aí, galera corintiana? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Timão? Antes de tudo, dito isso, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Corinthians. O Corinthians apresentou um plano estratégico à Justiça de São Paulo, com o intuito de reorganizar sua dívida de 367 milhões de reais, distribuída entre credores diversos, como empresários, fornecedores e jogadores com pendências de direitos de imagem. A proposta, que visa facilitar o pagamento ao longo dos próximos 10 anos, foi encaminhada à Justiça dentro do Regime Centralizado de Execuções, RCE, um processo iniciado pelo clube no final do ano anterior. Esta dívida, que não inclui os encargos tributários e o financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal, envolve uma grande parte das dificuldades financeiras pelas quais o Corinthians tem passado nos últimos anos. O clube se encontra num momento delicado, com dificuldades em manter a saúde financeira e cumprindo suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos. A solução apresentada pelo Corinthians consiste em destinar 4% de suas receitas recorrentes ao pagamento mensal de seus credores. Esses valores englobam as receitas oriundas de contratos de televisão, patrocínios e outras fontes estáveis, mas não envolvem a venda de jogadores, que será tratada de maneira distinta. A novidade para o pagamento das transferências de atletas será o mecanismo de leilões reversos, onde os credores poderão oferecer descontos, competindo entre si para receber seu pagamento de forma antecipada. A proposta também garante que o clube pague 60% da dívida dentro de um período de 6 anos, com correção de valores atrelada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o que proporciona um controle mais equilibrado da situação financeira ao longo do tempo. Esse movimento do Corinthians tem como objetivo principal acabar com os bloqueios recorrentes que afetaram as contas do clube nos últimos tempos. Com a proposta em andamento, o Corinthians espera criar uma estrutura de pagamento mais previsível, o que permitiria ao clube voltar a investir com mais confiança em seu futuro financeiro e esportivo. Ao tomar essas medidas, o clube demonstra seu compromisso com a reestruturação e a tentativa de retomar o crescimento dentro das suas limitações financeiras. A aprovação judicial é um fator determinante para a implementação do plano, que será fundamental para que o clube se recupere de suas dificuldades econômicas e evite novos bloqueios que prejudicam a sua operação. No entanto, a aprovação da proposta não significa que o caminho estará livre de obstáculos. Além das negociações com os credores, o Corinthians terá que lidar com os efeitos de sua dívida tributária de 817 milhões de reais e o financiamento da Neoquímica Arena, no valor de 677 milhões de reais. Somando esses números à dívida civil e trabalhista, o clube se encontra em uma situação desafiadora, que exige medidas drásticas e o apoio da justiça para conseguir implementar seu plano de recuperação financeira. O foco do Corinthians, agora, é cumprir sua meta de saldar a maior parte da dívida nos próximos 6 anos, enquanto tenta estabilizar sua gestão financeira e buscar uma forma de manter o clube competitivo no cenário nacional e internacional. Nos bastidores do futebol, uma possível denúncia feita por Galvão Bueno sobre o Corinthians tem gerado polêmica e deixado os torcedores em alerta. O renomado narrador, conhecido por sua influência nos meios esportivos, pode ter levantado questões sérias que envolvem o clube, algo que promete reverberar tanto nos campos quanto fora deles. A denúncia, ainda envolta em mistério, teria a ver com práticas internas do clube, que, por sua vez, se posiciona de maneira firme, aguardando esclarecimentos. A revelação de Galvão, se confirmada, poderá ter grandes repercussões, não apenas para a imagem do Timão, mas também para a relação do clube com a mídia e com seus próprios torcedores. Enquanto o Corinthians se prepara para reagir à possível denúncia, os bastidores do clube estão em uma tensão crescente. Diretores, jogadores e até membros da comissão técnica aguardam com ansiedade os desdobramentos da situação. Se a denúncia de Galvão for confirmada, a situação poderá ser ainda mais delicada, já que o clube busca estabilidade financeira e o retorno aos títulos. Por outro lado, os torcedores do Timão, sempre apaixonados e atentos, se perguntam até que ponto essa denúncia pode afetar o desempenho da equipe em campo e a sua gestão fora dele. O Corinthians, mais uma vez, se vê no centro de uma polêmica que pode marcar o rumo do seu futuro imediato. A possível denúncia feita por Galvão Bueno sobre o Corinthians abriu uma nova frente de questionamentos sobre os bastidores do clube. A revelação, ainda envolta em mistério, desperta uma série de especulações entre a imprensa e os torcedores, que buscam entender qual a verdadeira extensão das acusações. Embora o nome do narrador não tenha sido ligado diretamente a uma tentativa de prejudicar a imagem do Timão, a situação coloca o clube em uma posição delicada, principalmente em um momento em que a equipe atravessa desafios financeiros e administrativos. Essa denúncia pode trazer à tona questões sensíveis que podem impactar a relação do clube com seus patrocinadores e com a massa alvinegra, que exige esclarecimentos. No entanto, é a resposta da diretoria corintiana que agora está sob os holofotes.
A pressão sobre os dirigentes cresce à medida que os rumores ganham força, e o clube precisará demonstrar que tem a capacidade de lidar com essa crise de forma transparente e eficaz. Para o Corinthians, não se trata apenas de resolver mais um problema administrativo, mas de proteger sua reputação, assegurando que a situação não prejudique a confiança da torcida e dos patrocinadores. A expectativa é que, nos próximos dias, mais detalhes surjam, e o clube tenha que dar explicações claras sobre o ocorrido, uma vez que qualquer falha nesse processo pode refletir negativamente nas ações futuras e na harmonia interna da instituição. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like clicando no sininho das notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Corinthians. Continuemos nossa emocionante jornada. A recente repercussão sobre uma possível denúncia envolvendo o Corinthians, feita por Galvão Bueno, tem gerado um ambiente de grande expectativa e apreensão entre os torcedores e dentro do próprio clube. Em um cenário onde a imagem do clube é constantemente moldada pela mídia e pela opinião pública, a maneira como a diretoria irá se posicionar é crucial para preservar a confiança dos fãs. Não estamos falando apenas de uma simples acusação, mas de algo que pode abalar as fundações da relação do Corinthians com sua gigantesca torcida. A torcida, que sempre foi um pilar de apoio incondicional, exige agora respostas claras e definitivas sobre como o clube irá enfrentar essa possível tempestade. Em momentos como este, a pressão sobre a diretoria se intensifica. O Corinthians, conhecido por sua imensa torcida e pela história de superação e luta, não pode se dar ao luxo de ser visto como omisso ou hesitante diante de acusações dessa natureza. Os corintianos querem saber, de forma objetiva, o que está sendo feito para proteger a imagem do clube e garantir que a situação seja tratada com a seriedade que ela exige. Para muitos, a forma como o Corinthians lida com esta crise poderá ser um divisor de águas, tanto para sua reputação quanto para o futuro da administração atual. O medo de uma crise prolongada, com impactos negativos dentro e fora dos campos, paira sobre todos, e a torcida não aceita mais atitudes que aparentem desleixo ou falta de comprometimento. A situação exige mais do que apenas uma reação imediata. O Corinthians, enquanto uma das maiores potências do futebol brasileiro, precisa pensar em um plano de ação que seja não só eficaz, mas também capaz de restaurar a confiança em longo prazo. A maneira como a diretoria comunicará os próximos passos, e se de fato conseguirá resolver a questão de forma satisfatória, será observada de perto por cada corintiano. Essa crise vai muito além da acusação em si, está em jogo o caráter do clube, a transparência nas suas gestões, principalmente, a relação de lealdade com sua torcida. Um erro agora poderia custar caro, e todos esperam que a diretoria não deixe que o clube pague um preço alto por mais um deslize. A torcida do Corinthians, que sempre esteve ao lado do clube nos momentos de maior dificuldade, agora se vê em uma posição de espera. Não são mais suficientes as promessas vagas ou os discursos sem substância. A urgência é de ação, transparência e comprometimento por parte dos dirigentes. O clube precisa dar uma resposta que não apenas acalme os ânimos, mas que também reforce a ideia de que a força do Corinthians vai além dos problemas momentâneos. O que está em jogo é a credibilidade do clube, a confiança dos patrocinadores e a paixão dos torcedores. A diretoria terá que mostrar, com suas ações, que o Corinthians é muito maior que qualquer crise. E você, torcedor, o que espera da sua equipe neste momento de decisão? Não perca as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Corinthians. Até o próximo vídeo.